Se você pegar os 4 jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro e pegar os comentários pós-jogo, o do Alê contra o Grêmio, em que o Atlético foi melhor, o meu contra o São Paulo, contra o Vitória, a gente fala de que resultado não veio, mas que era um Atlético que foi pra cima, que pressionou, que criou, que o goleiro adversário foi melhor. E pega o comentário de hoje, cara. Que não veio o resultado, mas não veio desempenho. Não veio competitividade. E futebol com clube grande é muito perigoso. Porque você tem 4 jogos, você fez 2 ali bons, um mais ou menos e o outro muito ruim. Só que você não apresentou resultado em nenhum dos 4. Se no próximo você perde, o Cuca é velho de guerra. É tarimbado, ele conhece futebol brasileiro. Ele falou que se não ganha o próximo, é crise. O técnico do Atlético assumiu. Não é já agora? É crise. O pior início, peraí, é o pior início do Atlético, não é crise ainda? Ainda não, Thiago, porque tem desempenho nisso aí, Thiago. Eu não vou transformar isso em crise agora. Você tem desempenho, você não tem só resultado e o time tá péssimo. Hoje o time foi muito mal, ponto. Hoje foi muito mal. O time está caindo no campeonato. Calma. O time está caindo de desempenho. O time está caindo de resultado. Mas está caindo, tá caindo. Jogo. É um jogo. A gente tá falando do jogo contra o Santos. Não, um jogo. Contra o Santos. O Atlético foi muito mal contra o Santos. Contra o Vitória não foi muito mal. Foi mal. Não foi igual contra o Grêmio e contra o São Paulo. Mas não fez. O Atlético finalizou 35 vezes contra o Vitória. Mas não pode tomar 2 gols do Vitória em casa. Claro que não pode, Thiago. Mas eu tô falando de desempenho, não tô falando de resultado. Mas isso faz parte do desempenho. Hoje o desempenho foi péssimo. Tomar 2 gols dentro de casa diminuiu o seu desempenho. Claro que diminuiu, tanto que você não ganhou. Você empatou 2-2. Então tá caindo. Mas quando a gente tá falando de clube grande, a falta do resultado, ela pesa muito. Aí não entra mais o desempenho contra o Grêmio, contra o São Paulo, contra o Vitória. Aí entra o mau resultado contra o Grêmio, contra o Vitória e contra o Santos. Eu não vou nem considerar o do São Paulo, que é um clássico. Atlético e São Paulo empatarem é normal em qualquer ano, em qualquer lugar. Mas perder pro Vitória no Mineirão não é normal. Perder pro Grêmio igual perdeu, com aquela diferença que foi, não é normal. E jogar o primeiro tempo que jogou hoje contra o Santos é menos normal ainda. Você perder pro Santos na Vila é normal. O time de 21 foi lá e perdeu. O Atlético, campeão de tudo em 21, perdeu do Santos lá. Mas do jeito que perdeu hoje é que é anormal. E se você entra pra 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e não ganha, aí, meu amigo, esquece desempenho. E o treinador do Atlético sabe disso como poucos. Porque ele é treinador e foi jogador em futebol brasileiro. Ele sabe como é que funciona a coisa. Aí é crise. 5 jogos em campeonato, 5 jogos sem vencer, zona do rebaixamento, e se não ganha do Botafogo pode virar lanterna. Então o Atlético precisa dar a resposta. É domingo o jogo? Domingo, 4 horas do Mineirão. A resposta tem que vir domingo contra o Botafogo, meu amigo. Esquece. Com ou sem desempenho, o Atlético precisa entregar. Aquela palavrinha que eu não gosto, que você adora, virou obrigação ganhar do Botafogo, cara. Mas não por ser melhor, por ser pior, mas é tabela, momento. Me permita discordar? Claro, lógico. A crise, pra mim, ela se dá pelo seguinte motivo. Não é uma crise extracampo, que a diretoria brigou com o Cuca, que o Cuca brigou com o jogador, que o elenco tá rachado. Pra mim, existe uma crise técnica. Já o Milito falava muito isso. O Atlético está, nesse momento, atravessando uma crise técnica. O time do Atlético está caindo. Não é só desempenho, não é porque chuta gol, é porque é um time abatido facilmente. O time do Atlético, você foi perfeito quando disse, logo na abertura, do abatimento do Atlético. O Atlético entregou o jogo aos 20 minutos do primeiro tempo. Você via nitidamente que o Atlético estava entregue no jogo aos 20 do primeiro tempo. Cara, o Santos fazia um grande jogo. Claro que não, isso que preocupa. Claro que não, óbvio. Isso que preocupa. Então, por isso, Edu, estamos falando do pior início da história do Atlético. Como não é crise? É uma crise técnica, grave, sinal de alerta ligado, mas é uma crise. O Atlético está vivendo o seu pior início de Campeonato Brasileiro da história. Não é crise, poxa. Até para que isso entre na cabeça dos jogadores e para domingo os caras tenham noção que é faca nos dentes. É crise. É uma situação delicada, sim. Ah, mas tem muito campeonato pela frente. Tem muita coisa pra passar. Vai nesse discurso pra ver. Nessa. Entra nesse papo pra ver. Que quando acordar, meu amigo, e você ainda falou quando acordar o G4 já foi, quando acordar o G5. Quando acordar, meu irmão, você tá afundado na zona do rebaixamento, e aí é o resto do campeonato, aquele apavoro, aquele Deus nos acuda. Então, na minha opinião, é sim uma crise técnica grave no time do Atlético, grave. E o Cuca e os jogadores, só eles podem reverter, só eles. Diretoria já não tem mais o que fazer, não pode contratar ninguém. A torcida pode ajudar ainda ao campo domingo e tem que ir, hein? Massa do Galo, domingo tem que ir.
O Atlético precisa do seu apoio domingo. Torcedor atleticano, domingo, 4 horas, tem que apoiar. Ah, mas vai jogar essa conta pra torcida? Claro que não. Mas é nessa hora que a torcida tem que abraçar. Então, domingo, o atleticano tem que abraçar. Porque sem a torcida vai ficar ainda pior.